Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, sejam muito bem-vindos à USP. Segundo que meu nome é Giovana, sou BCC 018 e membro do PET Computação. E eu tô aqui para explicar para vocês um pouquinho do funcionamento da plataforma Jupyter Web, que vai acompanhar vocês tanto nessa trajetória online quanto na trajetória presencial. Então, bora lá entender um pouquinho como ela funciona? Aqui, então, eu realizei o meu login. Lembrando que o login sempre vai ser seu número USP e a sua senha única para o caso do Jupyter. Então, eu tive acesso a essa parte restrita aqui do site. A parte restrita é bem interessante porque ela diz respeito às coisas mais necessárias para a sua vida online. Então, bora entender. A primeira coisa que é interessante mostrar para vocês é a questão da grade horária. Então, vamos clicar aqui e ver o que é. A grade horária, basicamente, vão ser os horários das aulas que vocês vão ter no semestre, o horário das aulas em que vocês estão matriculados. Então, vocês vão ter lá o horário de início e de fim, os dias da semana e quais matérias vocês vão ter. Aqui, você vai ter que selecionar o programa. Em geral, você só vai ter uma opção, que é a matéria que você passou no vestibular e você se matriculou. Só que existem pessoas, por exemplo, que transferiram de curso ou que já se formaram em um curso e agora estão cursando outro na USP. Então, algumas pessoas podem ter mais de uma opção, mas o importante é que você selecione a opção que você está cursando nesse momento. Então, no meu caso, eu estou no BCC. Buscar. Aqui em cima a gente tem algumas informações sobre o aluno, no caso eu. E finalmente tem aquele sistema de grade horária que eu expliquei para vocês. Horário de início, horário de fim, os dias da semana e as respectivas disciplinas nas quais eu estou matriculado e vou ter que cursar. Então, vamos pegar um exemplo só para ficar um pouco mais didático. Na quinta-feira, das 4h20 até às 6 horas da tarde, eu vou ter essa disciplina aqui, ó, SCC 0250. Mas tá, para lá. Vocês vão olhar para mim e falar: nossa, Giovana, mas como assim eu vou ter matéria SCC 0250? O que é isso? Não dá para entender? Calma, dá para entender sim. O que você faz? Você clica aqui. Uma vez que você clicou, vai abrir uma aba aqui, uma série de informações aqui com disciplina e oferecimento, por enquanto checando aqui a disciplina. E aí vocês vão entender que SCC 0250, que eu vou ter que cursar na quinta-feira, das 4h20 até as 6 horas da tarde, é a matéria de computação gráfica. Então, vocês vão falar: ah, beleza, assim fica um pouco mais fácil de entender. Mas talvez vocês questionem: mas por que SCC 0250? Por que esse conjunto de letras e números? Então, beleza, vamos entender isso também. Aqui, as 3 primeiras letras dizem respeito a qual departamento do ICMC ou de outro instituto que oferece essa matéria. Então, no nosso caso, a gente tem SCC, que é um departamento de ciências de computação. Além desse, aqui no ICMC, a gente tem 3 outros departamentos, sendo eles o SSC, que é o Departamento de Sistemas de Computação, o SME, que é o Departamento de Matemática Aplicada e Estatística, e, finalmente, o SMA, que é o Departamento de Matemática. Então, só vendo essa sigla, vocês já vão entender um pouquinho do que se trata aquela matéria, né? Além disso, tem os 4 números, que são 4 números identificadores da disciplina. Então, por exemplo, computação gráfica é a disciplina 250. Então, é desse jeito que a gente identifica mais facilmente as disciplinas aqui no Instituto. Beleza, entendemos então a sigla. Vamos continuar aqui para ver o que mais essa aba oferece. Então, tem toda uma série de informações aqui. Tipo, o livro-texto da disciplina, a bibliografia complementar, caso você queira ir um pouquinho mais a fundo, a questão do que vai ser ensinado na disciplina. E, além disso, uma coisa que é um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais importante, né, que é a questão de quantos créditos aula e quantos créditos trabalho essa disciplina possui. Aí vocês vão olhar aqui que a disciplina de computação gráfica possui 4 créditos aula e 1 crédito trabalho. E aí vocês vão olhar para mim de novo e falar: nossa, Giovana, mas o que é isso? Vamos entender o que é isso. Aqui, ó, eu abri o site da USP e eu dei uma pesquisada para falar para vocês o que exatamente é o crédito aula e o que é o crédito trabalho. Então, crédito aula, como está escrito aqui, é o crédito baseado em horas de contato, ou seja, horas desprendidas dentro da sala de aula, que corresponde ao número de aula que os estudantes devem cumprir em aulas presenciais. Agora, no caso, a gente está no formato EAD, né? Mas isso continua valendo. Então, 1 crédito aula corresponde a 1 hora, sendo 1 hora pelo menos 45 e normalmente 50 minutos. Então, voltando lá só, quer dizer que eu vou ter 4 espaços de aula de 50 minutos cada com computação gráfica. Então, acho que assim dá para entender, né?
Aí, além disso, tem a questão do crédito de trabalho. Como está escrito aqui, são horas relativas a crédito de trabalho, são consideradas como tempo desprendido pelos alunos e atividades que podem ou não ser baseadas em horas de contato. Então, em geral, o crédito de trabalho diz respeito a quanto tempo você vai gastar com aquela disciplina estudando para ela em casa, sendo estudando, sendo fazendo trabalho ou fazendo atividades. Então, o importante é que cada crédito semestral equivale a 30 horas desprendidas em sessões de aprendizagem. Ou seja, aqui eu vou ter que gastar, como é um crédito de trabalho, eu vou ter que gastar 30 horas semestrais estudando para essa disciplina de computação gráfica. Beleza, aí uma última coisa a acrescentar é essa aba de oferecimento, que oferece mais algumas informações para a gente. Então, a gente pode ver aqui que turma que é. Essa talvez seja uma questão mais para o BCC, porque o BCC conta com 100 integrantes, né? Então, a turma é dividida em 50-50, BCCA, BCCB. Aí, aqui eu acabo descobrindo qual turma eu fiquei. E aqui tem o horário exato da disciplina. Então, eu vou ter que cursar a computação gráfica na terça-feira, das 2h20 às 4h, e na quinta-feira, das 4h20 às 6h. E o mais interessante é o professor responsável. Quem vai ser esse professor que vai estar lecionando para mim? Vai ser o Ricardo Marcondes Marcassini. Então, quanto à grade horária, é isso. Agora, vamos ver outra coisa que é interessante pra gente, né? Então, vocês devem pensar, tá, Giovana, eu tô aqui, eu vou me inscrever em alguma coisa, alguma bolsa, não sei, e eu preciso gerar meu histórico escolar. Antes eu ia lá na secretaria da escola, eu pedia para gerarem o histórico escolar, e eles geravam para mim. Como que eu faço isso na USP? Você faz isso através do Jupyter. Você vem aqui em histórico escolar. Aí aqui você vai ter que selecionar o curso que você quer, né? Mais uma vez aquela questão de tem gente que já se formou, tem gente que transferiu. Aí você tem algumas opções. Você pode pedir a sua classificação na turma. Você pode pedir a versão em inglês e a versão com autenticação. A versão com autenticação dispensa uma assinatura de alguém da USP para que esse documento tenha validade, seja um documento oficial. Então, aqui eu vou pedir só com classificação na turma e vamos gerar. Beleza, aqui em cima tem algumas informações sobre mim. Vamos rodar. E beleza. Aqui, ó, como dá pra ver, a gente tem todos os semestres que eu já estudei. O meu histórico é um pouquinho grande porque eu entrei em 2018, né? Vocês estão entrando aí em 2021. Mas aqui, ó, tem o meu 5º semestre, meu 6º semestre, meu 7º semestre. Aí, além disso, eles põem a sigla da disciplina, a disciplina, quantidade de créditos aula, quantidade de créditos trabalho, a carga horária, a minha frequência e a nota que eu tive naquela disciplina. Então, basicamente, o histórico escolar vai ser um compilado de todas as disciplinas que você já cursou, da nota que você tirou delas e da frequência que você teve naquela disciplina. Então, é o mesmo funcionamento que o histórico escolar que vocês já devem estar habituados do ensino fundamental e do ensino médio. Aí, outra coisa que a gente tem aqui é que lembra que eu pedi para pedir a classificação na turma? Aqui ele gerou, ó, a minha classificação na minha turma de ingresso é 26º de 118. Só que daí vocês podem se perguntar, tá, Giovana, mas como que eles calculam essa classificação na turma de ingresso? Eles calculam olhando a sua média ponderada. Por exemplo, aqui a minha média ponderada é 8,7. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem ponderada 8,8 poderia ser a 25ª de 118 da turma. Só que, mais uma vez, vai surgir outra dúvida. Tá, Giovana, mas como é calculada essa média ponderada? Como que eles fazem isso? A média ponderada é simples. Eles vão pegar todas as matérias que você já cursou. Aqui, vou pegar 220 segundo semestre até 2018, primeiro semestre, de quando eu era uma bichete que nem vocês. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o crédito aula, mais o crédito trabalho, multiplicar pela nota que eu tive, aqui no caso 9,3, então seria 6 vezes 9,3. Aí ele vai fazer mais. A próxima matéria aqui são 5 créditos vezes 10, mais 1 vezes 10, mais tudo isso somado, todas as matérias de todos os semestres que você já cursou. E no final você faz o ponderamento, né? Você divide pela quantidade de créditos que você já cursou. Infelizmente isso é feito automático, né? Porque é uma conta meio imensa quando você vai passando do curso. Mas enfim, fazendo essa multiplicação e depois a divisão de todas as matérias que eu já cursei, eu acabo com o número 8,7. E isso vai acontecendo com vocês também. Então, eu acredito que... mais uma coisa. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho os As, quer dizer que eu fui aprovada. Aí, nesse semestre aqui, eu tenho algumas matérias com MA, quer dizer que eu estou matriculada. Eu tenho uma matéria com I, porque eu ainda estou inscrita, ainda não fui aceita nessa turma, porque eu fiz requerimento, mas isso não... Vocês não têm que se preocupar com isso agora.
Mas o mais importante é que aqui, ó, vocês têm uma legenda de quais termos podem aparecer no histórico de vocês. Então, por exemplo, pode ter RN no histórico de vocês, de reprovado por nota. Pode ter T, se vocês trancaram a disciplina, se vocês deixaram de cursar aquela disciplina no semestre. E tem toda uma lista aqui. Não vou falar todas para não me estender nesse vídeo, que acho que já vai ser um pouquinho longo. Então, beleza, já entendemos a grade horária, já entendemos o histórico escolar. E aí vocês devem se questionar. Tá, Giovana, mas eu posso precisar gerar outros documentos além do histórico escolar, né? Eu posso precisar gerar, por exemplo, um atestado de aluno. Como eu faço? Isso é muito simples. Vocês vão ver aqui no menu de acesso restrito. Vocês vão vir em emissão de documentos. Documentos. Aí toda aquela questão de novo de em qual curso vocês são alunos. E finalmente vocês têm algumas opções aqui, ó. Então, por exemplo, tem como eu fazer o atestado de aluno, que acho que é um documento muito importante. E além desse, outro documento muito importante que é muito pedido nos locais é o atestado de matrícula, que você também pode gerar aqui. Então, basta você selecionar. Tem algumas opções que você pode pedir, né? Qual a duração ideal do seu curso, qual a duração máxima do seu curso, qual o endereço. Mas o mais interessante é o baixar em PDF, para ele gerar, você salvar o documento e já conseguir imprimir ou fazer o que você tem que fazer. Você faz o gerar. E, ó, pronto, ele baixou aqui. Então, é simples, é só isso. Mais uma vez, esse documento tem aquela autenticidade online, então não precisa de assinatura, não precisa de nada. É só gerar e vai estar tudo certo. Você leva para o lugar que você tem que levar. Beleza, então. Já aprendemos a grade horária, já aprendemos a gerar o histórico, já aprendemos a emitir documentos. Então, bora entender um pouquinho como que a gente faz o acompanhamento do curso. Como a gente entende quais matérias a gente já cursou, quais matérias a gente ainda deve cursar. Tem uma parte aqui muito interessante do site, que é a parte de acompanhamentos e evolução no curso. Então, vamos clicar para ver. Aqui, bacharelado em ciência de computação. Descendo um pouquinho, a gente chega nessa tabela. Aí vocês vão assustar, assim, um pouquinho no começo, mas vamos lá, vamos tentar entender. Nessa tabela, tem todas as disciplinas obrigatórias. No caso de vocês, vocês ainda não vão ter cursado nada, né, porque vocês são calouros. Então, vocês vão ter várias matérias vermelhinhas e algumas matérias amarelas. Então, o que são essas cores? Como está escrito aqui, as matérias verdes são as matérias que eu já cursei na USP, que eu já cumpri. São as obrigatórias que eu já cursei, são as eletivas, que aparece esse Ezinho aqui que eu já cursei. É tudo que eu já fiz, tudo que eu já matei, tudo que eu já passei, que eu não tenho que passar mais aqui. Aí, além disso, a gente tem as laranjinhas, que são as matérias que eu tenho que cumprir, são matérias obrigatórias e que eu ainda não cursei. Então, faltam 6 aqui para mim. E, além disso, tem umas matérias nas quais eu estou matriculada neste semestre, nesse meu 7º semestre, que são todas essas amarelas. Aí, as cinzas que aparecem aqui são todas as optativas que possuem para você. Como eu sou do BCC, possuem essas optativas. E para o pessoal da MAT, pessoal da STAT, pessoal do BSI, vão possuir outras optativas, né? Outras opções. Tá, mas aí vamos fazer outra pausa. Eu fiquei falando tanto de obrigatória, de optativa. O que é isso? Obrigatórias são as matérias básicas para o seu curso. São as matérias que você obrigatoriamente tem que cursar. Não tem como você fugir dela, não tem como você optar por não escolher. Então, por exemplo, o BCC, essa matéria aqui, o BCC 0217. Linguagem de programação em compiladores. É uma obrigatória. Não tem o que eu fazer, eu tenho que cursar ela. Ela é uma obrigatória do meu curso. Mas aí, além da matéria obrigatória, a gente possui as optativas livres e as optativas eletivas. As optativas eletivas são as matérias que são bem ligadas ao seu curso e que você pode optar por cursar ou não. Por exemplo, no BCC você tem várias optativas e você acaba escolhendo optativas eletivas, você acaba escolhendo aquelas que te agradam mais, né? Que são mais parecidas com o seu perfil. Então, em geral, cada curso tem uma quantidade de optativa eletiva e de optativa livre que você tem que cumprir. Então, é tipo aquela brincadeira da internet que é livre, mas não tanta, né? Porque você tem que cursar uma quantidade para poder se formar, mas você pode escolher quais vão ser as matérias para preencher essa quantidade que você tem que cursar, né? E a optativa livre são matérias um pouquinho mais diferentes do seu curso. Por exemplo, aqui a optativa livre que eu cursei foi Humanidades e Ciências Sociais, que foi uma matéria oferecida pelo IAL, não foi uma matéria de CMC. Então, beleza, mas aí surge um pouquinho a dúvida, né? Ah, tá, você falou que eu tenho que cursar uma quantidade de eletivo, uma quantidade de livre, talvez, para conseguir me formar. Onde que eu vejo isso?
A gente consegue encontrar isso no site do ICMC. Vou ensinar para vocês como. Vocês acessam aqui o site do ICMC, icmcusp.br. Você vem em graduação. Você vem em informações gerais e serviços. Você vem aqui em catálogos de graduação. Aí vocês, 2021, vão clicar em catálogo de graduação 2021. Aqui, já baixou, vamos abrir. Então aqui vai ter uma quantidade enorme de informações. Eu vou pular tudo porque o nosso tempo aqui é um pouquinho curto. Aí beleza, a gente chega aqui nessas tabelas. Aí vamos dar uma olhada no curso de licenciatura em matemática de 2021. Aqui constam todas as matérias que você tem que fazer aqui no primeiro período, né? Vão ser 22 créditos aula, 2 créditos de trabalho. Tem isso para todos os períodos de vocês. Mas aí o mais interessante, o que a matemática precisa para se formar? A licenciatura em matemática, no caso, né? Ela precisa de 160 créditos de disciplinas obrigatórias. Lembrando que são aquelas que vocês não escolhem, são aquelas que vocês têm que obrigatoriamente cumprir. E 20 créditos de disciplinas optativas, que são aquelas que eu falei para vocês que vocês escolhem o que cursar. Então, num total, somando aí, são 180 créditos para você finalmente se formar. Então, acho que é isso. Beleza? Já explicamos, então, como funciona a grade horária, como gerar histórico escolar, como emitir documentos, como entender esse acompanhamento no curso, perceber se você está se formando ou não, se você tem que cursar mais coisa ou não. Outra coisa interessante que a gente pode ver, o histórico escolar, né? Quando vai ser feriado O histórico escolar não, desculpa, gente, o calendário escolar. Quando vai ser feriado na USP? Quando eu vou ter aula? Quando eu não vou? É fácil de ver isso. Vocês vão ver aqui, ó, essa na verdade é uma parte pública. Vocês vão vir em calendário escolar 2021. E aí vocês vão ver todas as datas aqui, ó. Vocês vão ver todas as datas relativas à matrícula, por exemplo, a férias, talvez data de requerimento, data para os professores subirem a nota de vocês nas plataformas e todas essas coisas. Então, é bem legal. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada, abrirem e darem uma fuçada aqui. Beleza? Já explicamos várias outras coisas, não vou repetir aqui de novo. Vamos para a última coisa que importa para a gente. Como efetuar a solicitação do cartão USP? O cartão USP é um cartão, literalmente, que existe tanto em forma online, se vocês baixarem o aplicativo lá na Play Store, não sei se existe para iOS, provavelmente, que você tem o cartãozinho online e também tem a versão física dele. A versão física é importante porque, nesse caso aqui que eu vou explicar para vocês, aqui ó, de cartão USP e emissão dele, vai ser o cartão físico, diz respeito ao cartão físico. E por que ele é importante? Ele é importante porque para entrar em alguns prédios do campus, no caso presencial, né, infelizmente a gente está aí no modelo à distância por enquanto, mas no presencial, para acessar alguns prédios, os prédios possuem catracas e as catracas só são liberadas com o uso do cartão. Mesma coisa no restaurante universitário, que a gente chama de bandejão, né? Lá ainda tem a opção de usar esse cartão online, mas acho que a opção um pouquinho mais ágil é usar o cartão USP, você passa ele e você é liberado para entrar lá dentro. Só uma coisa a acrescentar que alguns laboratórios, alguns blocos do ICMC só são liberados com cartões específicos. Então, vocês vão ter carteirinhas USP do ICMC. Mas, por exemplo, se eu sou uma aluna do IAL, eu vou ter uma carteirinha USP do IAL. Aí, se eu for com essa carteirinha no chamado bloco 6 aqui do ICMC, que é o bloco com os computadores, eu não vou conseguir passar. Então, essa é uma informação complementar importante aí. Mas como vocês são do ICMC, vocês são calouros do ICMC, vocês vão ter essa carteirinha do ICMC, vocês vão ter acesso a tudo aqui que necessita de carteirinha. Então, explicado isso, vamos ver como que a gente efetua essa questão de solicitação dele. Então, vocês vêm aqui em cartão USP. Acredito que o meu seja um pouquinho diferente do de vocês, porque eu já tenho o cartão USP, eu já passei por essa fase de bichete, mas eu acho que vai ajudar vocês. Aqui a gente tem uma questão do incluir e alterar foto. Já tem uma fotinho, mas talvez vocês ainda não tenham. Vocês podem escolher o arquivo e trocar a foto de vocês, ou colocar a primeira foto de vocês. Aí eles têm algumas recomendações aqui, mas é uma coisa simples. Aí, finalmente, a questão da solicitação. Vocês vão clicar. Aí, como eu disse, acho que eu não vou ter a mesma opção que vocês, né? Só que no meu caso, por exemplo, vamos fingir que eu perdi o meu cartão. É verdade, essa é uma informação importante. Se você perde o seu cartão USP, você tem que pagar por outro. Uma vez eu perdi, eu acho que eu paguei R$20 por um novo. Não lembro qual era o valor exato. Mas beleza. Isso aqui, justifiquei.
salvar e pronto, ó. Eles já fizeram a solicitação, tá aguardando autorização e é isso. Acredito que o de vocês também funcione de uma forma similar a essa. Se não for, qualquer coisa vocês podem pedir auxílio para alguém do CMC, para alguém da graduação, para alguém do PET ou para qualquer um, qualquer veterano. Qualquer um vai estar super disposto a ajudar vocês. Então, eu acredito que é isso, pessoal. O Jupyter Web deu um pouquinho de trabalho aí, 20 minutos de vídeo, mas eu juro que ele é simples, você vai se acostumando e até criando afeto por ele. E é isso aí, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Espero que a jornada de vocês aqui seja bem legal, bem proveitosa. E não sei, a gente se vê por aí. Muito obrigada.